Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, é motivo de grande alegria nós estarmos reunidos como corpo de Cristo nesta noite de quarta-feira para aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus, né, meus irmãos? Sabemos da pandemia que tem afligido o mundo, mas o povo crente, ele não pode parar a caminhada, ele tem que continuar perseverando, continuar orando e conhecendo a palavra de Deus a cada dia, né, meus irmãos? Nós não podemos nos paralisar, nós temos que continuar, que a jornada ainda ela é longa e nós precisamos pregar o evangelho ainda. Glórias a Deus. E hoje o tema do nosso estudo do verdadeiro pentecostalismo de hoje é: o Senhor Jesus cura hoje. E a palavra curar, eu estive estudando, ela quer dizer livrar da doença e restaurar a saúde. E eu te falo, o Senhor Jesus tem poder de mudar a tua saúde nessa noite. Ele tem poder de te curar. Eu não sei qual que é a enfermidade, mas nós cremos, como nós já oramos aqui, Jesus tem poder de curar, livrar da doença e restaurar a sua saúde. E tem como texto base Salmo 103, verso 3. Vamos ler? É um texto bem conhecido, mas vamos ler que o Senhor vai nos ensinar nesta noite. Eu não tenho dúvida, porque é a palavra dele. Diz assim a poderosa palavra do nosso Deus: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Esse é o nosso Jesus. E se nós analisarmos a Bíblia, grande parte do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo foi de cura. Não é, pastor André? Grande parte. Nossa, se for, nós estamos estudando aqui, vamos ler alguns textos bíblicos, e eu sei que o Senhor vai falar ao seu coração através desse estudo. Mas se a gente fizer um apanhado geral aqui, nossa, nós vamos terminar acho que no domingo, porque tem muitas coisas aqui. O Senhor Jesus curou muitas pessoas e cura até hoje porque Ele é vivo e verdadeiro. Grande parte do ministério do Senhor Jesus foi cura e libertação. E aqui, já no Salmo 103, é Ele quem perdoa todas as iniquidades. Perdoar as iniquidades. O que é a iniquidade? É um pecado continuado. Iniquidade, pecado continuado. Ele sara, mas depende de mim e de você. Nós precisamos ser sarados também das iniquidades. Tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, o Senhor tem que nos sarar. E Ele cura tanto a nossa vida física, como também cura a nossa vida espiritual. Jesus tem poder. Abra a tua Bíblia lá em Isaías 53, também um texto bem conhecido, mas nós vamos tirando proveito da palavra de Deus, e assim o Senhor vai nos ensinando. Isaías capítulo 53, versículo de 1 até o número 6. Os irmãos acharam? Amém? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência
nem formosura. Olhámo-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aqui nós vemos o versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele cura hoje, mas ele, na parte 100% homem e sendo 100% Deus, a parte hipostática de Cristo, ele sofreu muito no seu corpo. Ele nos amou, que ele foi até a morte e morte de cruz. E ele, a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as dores e enfermidades. O interessante é que o Senhor, ele curou, quando esteve como homem, o ministério dele, ele foi curando. E eu estava orando ali pela igreja, e eu estava só pedindo misericórdia, misericórdia. Aí, pastor André, me veio à mente, aquele cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Ele era cego, e certamente ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele sabia que o Senhor Jesus era o único que podia dar jeito à solução daquela enfermidade. E certamente poderia ser que seria a última vez que Jesus estava passando naquele local ali. Ele não perdeu a oportunidade, ele clamou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clamamos nós também a Jesus: tem misericórdia de nós, e ele também vai nos sarar. Ele não vai contra a palavra. Jesus cura, nosso Jesus é poderoso. E o versículo 6 diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele as iniquidades de nós todos. Antes de nós conhecermos o Senhor Jesus, nós andávamos em trevas, nós andávamos enfermos fisicamente e espiritualmente. Sofríamos 2 vezes. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus nos salvou, nós recebemos Ele como único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele também nos deu poder para orar sobre as enfermidades e elas serem curadas. Quer ver? Abra a Bíblia lá em Mateus. Mateus, capítulo 4, versículo 23. Mateus, capítulo 4 e versículo 23. Jesus maravilhoso. Jesus cura. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas,
pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus ensinava na sinagoga a palavra de Deus, e o que ele fazia? Ele ia curando o povo. Jesus é maravilhoso. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Aleluia. Todas as enfermidades, todos que chegavam até Jesus eram curados. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E se nós lemos lá no Evangelho de Marcos, ele nos dá autoridade para nós. Ide e pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pôr as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O Senhor Jesus te dá autoridade, meu querido irmão. A cura no nome de Jesus Cristo, ela é certa, mas Ele também quer usar cada um de nós. Ore. Tem alguma pessoa doente? Ore. E a Bíblia diz, lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, que lá nós temos 9 dons para nós buscarmos. E a Bíblia diz para nós buscarmos com zelo. Tem um Deus de cura, o dom de cura. Muitas vezes o Senhor quer te dar esse dom. Mas para isso, para que nós venhamos a receber um dom do Senhor, nós precisamos buscar, buscar, buscar e buscar. Não vai ser da noite para o dia que o Senhor vai te dar um dom. Precisa se humilhar, precisa buscar, precisa se empenhar a cada dia. E o Senhor, Ele tem 9 dons para nos dar. Qual é o dom que está no teu coração? Peça para Deus. É o dom de cura, é maravilhoso. Você vai impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas vão serem curadas no poder de Jesus Cristo. Busca Deus. Nós, como crentes pentecostais, nós temos que buscar a presença de Deus. Jesus, Ele cura, Ele está aqui. Nessa noite, Ele quer curar. E quantos testemunhos nós não temos, que maravilhas o Senhor já fez nas nossas vidas. O pastor André já pregou aqui, que foi curado. A Renata trouxe a ministração linda aqui da palavra de Deus, que a Gabi estava entre a vida e a morte, foi curada, porque o nosso Jesus, Ele cura mesmo. E nós temos que buscar os dons do Espírito Santo, tem que buscar. É buscar e buscar, a cada dia. De maneira nenhuma nós podemos ter uma vida com Cristo relapsa, de qualquer maneira, não. Como nós já lemos aqui, o Senhor, Ele pagou um alto preço na cruz. E para que nós venhamos a estar no patamar espiritual de uma pessoa chegar até nós e ela ser curada, nós precisamos buscar, buscar e buscar. Jesus curou ontem, Ele cura hoje, e Ele vai curar eternamente. Isso está escrito em Hebreus capítulo 13, 8, que Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Ontem, Ele cura ontem, curou ontem. Hoje, Ele cura hoje. E eternamente, Ele vai curar eternamente. Jesus é maravilhoso. E nós temos que, como crentes em Jesus, praticar a palavra de Deus. E eu friso mais uma vez, estava até conversando com o pastor André, que nós temos que buscar os dons do Espírito Santo de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e versículo 15. Vamos aprendendo de Deus. Ele quer livrar as doenças e restaurar a nossa saúde.
Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1 e versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. O que eu venho falar para os nossos queridos irmãos e os irmãos que estão na live também neste versículo? Que o Senhor Jesus, Ele nos salvou. E a maior cura que um ser humano pode receber é quando ele é salvo em Cristo Jesus. Essa é a maior cura. A maior cura que recebemos foi quando o Senhor Jesus nos salvou, que nós confessamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Isso não tem preço, essa cura na alma, que nós éramos enfermos de pecados, nós éramos enfermos da parte deste mundo, mas o Senhor, Ele limpa o nosso interior, Ele limpa a nossa alma e faz de nós pessoas melhores. Aleluia, glória a Deus. O que falar também do poder de Deus na cura das enfermidades? Ele cura toda enfermidade, como nós lemos no Salmo 103. Mas Jesus também, Ele vai além de curar a enfermidade. Jesus, Ele vai além da medicina, quando Ele estende a tua mão. O que falarmos lá em João capítulo 11, quando Ele ressuscita Lázaro? Já estava 4 dias morto. Lázaro, sai para fora. Já cheirava mal. Ia já tendo um cortejo lá. O filho da viúva de Naim já estava indo para ser sepultado. Jesus chegou ali e houve vida. Aonde Jesus passar, haverá vida. Ele tem poder de curar. Mas para isso nós temos que praticar e ser ousados. 2 hipóteses aqui. Um já estava 4 dias mortos e o outro já estava morto e ia indo para um cortejo. Jesus ressuscitou. Meu irmão e minha irmã, Jesus cura, Jesus liberta e Ele levanta o morto também. Porque Ele tem todo o poder. A Bíblia diz que foi dado poder para o Senhor Jesus nos céus e na terra. Esse é o nosso Jesus. É por isso que eu convido você, querido irmão, querida irmã, que está aqui na igreja e que está me ouvindo. Vamos ser crente de verdade, vamos buscar os dons do Espírito Santo, para que Ele venha nos preencher, que Ele venha nos encher, e que nós venhamos a viver muita cura de Cristo aí nesta humanidade. Nós não oramos hoje aqui, pela cidade de Osasco, pela nação brasileira? Jesus tem poder, meus irmãos. Jesus não precisa de muitas pessoas, não. O que Jesus quer muitas vezes não é aquela multidão, porque a multidão que estava ali, ela não seguia Jesus porque Ele era rei, porque Ele era todo-poderoso, seguia Ele por interesse. Mas poucas pessoas que estavam ali verdadeiramente reconhecendo o senhorio do Senhor sobre a vida. E por isso, eu friso mais uma vez, busque o poder de Deus. É só no poder de Deus que nós vamos fazer a diferença. No nosso poder nós já perdemos. Agora, no poder de Deus, nós somos mais do que vencedores.
o verdadeiro pentecostalismo. Glória a Deus. Vamos ser crentes fervorosos, como eu frisei também no culto passado, na quarta-feira. Uma coisa vai casando com outra na lição, tá vendo? E o Senhor Jesus, Ele quer curar. Mas para que o Senhor Jesus Ele possa curar, precisa o coração estar aberto para as coisas dEle. Ele quer curar e Ele tem poder de curar. Mas tanto nós crentes, como esta humanidade perdida, precisa dar lugar para Jesus, senão Ele não vai curar. Nós precisamos dar lugar a Jesus. Andávamos como ovelhas desgarradas, enfermos espiritualmente e fisicamente, mas Jesus mudou a tua história, meu irmão. Jesus mudou a minha história. Ele sarou as nossas enfermidades, Ele sarou as nossas iniquidades. Que coisa tremenda, que coisa linda. Ele sara um pobre pecador e sara também uma pessoa doente fisicamente. Esse é o nosso Jesus. Ele não mudou. Quem muda constantemente somos nós, mas Jesus não muda. Ele não muda. Ele é maravilhoso e poderoso, e Ele vai continuar por toda a eternidade desse jeito. É nós que mudamos. Ai, que eu não consegui pagar a prestação do carro hoje. Eu não consegui. Não. Nós temos que, como a Renata pregou aqui, vamos descansar em Jesus. Descansa em Jesus. Vai descansando nele, mas não é acomodar. Descansar, eu sou preguiçoso. Não, trabalha. Seja uma pessoa que trabalha. Trabalha em oração, irmão. Vai buscar os dons do Espírito Santo. Vai buscar em oração para que o teu ente querido seja salvo. Que o teu ente querido seja limpo como nós somos limpos pelo Senhor Jesus. Para que essa humanidade, ela reconheça o Senhor. Como o Alex estava orando aqui, que Jesus ele tem poder de extinguir a enfermidade, esse coronavírus aí, que ele leva à morte. Mas para Jesus, se ele chegar e falar, acaba, coronavírus, acabou. Porque ele cura. Vamos orar. Vamos buscar a face do Senhor. Vai orando, peça a cobertura do sangue de Jesus Cristo, que é escudo para as nossas vidas, contra o coronavírus, contra as pestes, contra as malignidades deste mundo. Vai orando, vai lendo a Bíblia toda. Se você for analisar ela de um contexto geral, ela é cristocêntrica, ela é lá do Gênesis, ela vai até Apocalipse, ela fala de Cristo. Façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Cristo, Deus, o Espírito Santo, a Trindade, que coisa linda. Não, Igreja Cristã da Trindade, olha que coisa bonita. Mas busque, meus irmãos, o Senhor, porque Ele realmente cura. Somos pentecostais e acreditamos nos dons do Espírito Santo. Nós acreditamos. Nós acreditamos em cada palavra. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse, que se nós mudarmos uma vírgula, ai de nós. Uma vírgula, se nós mudarmos. Nós cremos na Bíblia. Nós cremos que Jesus batiza com o Espírito Santo. Que Jesus cura. Que Jesus dá os dons para a sua igreja. Ele dá. Mas Ele não vai dar se nós não quisermos. Ele só vai dar alguma coisa se nós verdadeiramente tivermos interesse nas coisas de Deus. Se os primórdios da nossa vida está verdadeiramente em Cristo, aí Ele começa a ver diferente as nossas vidas.
Quanto tempo nós temos orado? Mas eu quero uma cura. E eu orando a Deus, pela misericórdia de Deus, eu sempre fui um homem de oração. E a minha vista direita, eu tive, em 1999, toxoplasmose. É uma enfermidade, uns falam que é da fezes do gato, outro fala que era parte de poeira, até poeira do ar. E eu fiz todos os exames, pastor André, e não deu nada. E chegou uma época da minha vida que eu estava trabalhando, debilitado do olho, uns 75% do olho direito. Aí eu passei nos oftalmologistas, passei em mais ou menos uns 3 oftalmologistas renomados. Sabe o que eles falaram para mim? Que não tinha mais jeito. Aí eu gostei, sabe por quê, meus irmãos? Porque aí eu fui me arrepender para Jesus. Eu fui me humilhar para Jesus e eu sabia que Ele me curava. E hoje enxergo 100% para a glória de Jesus. Jesus cura. Aleluia. Uma doença que não tem jeito, não tinha cura. 3 oftalmologistas renomados na cidade de São Paulo falou, não tem jeito. A parte auricular e a parte de dentro do olho não tem jeito. Eu falei, não tem jeito para você, mas quando Jesus põe a tua mão de poder, tem jeito sim. Curado para louvor e honra, buscando em oração. Jesus cura, meus irmãos, mas nós temos que buscar. É buscar, buscar e buscar. É entender da palavra de Deus. É vir na igreja, orar, prestar um culto a Deus, mas o culto que nós prestamos a Deus, estamos aprendendo sobre cura hoje. Jesus cura. Saímos daqui e não colocamos em prática, não valeu nada. Agora, quando nós guardamos a palavra no coração, os estudos, as mensagens, as pregações, colocamos ela no outro dia em prática, é coisa tremenda, aí Deus vai começar a nos usar. Jesus cura. Ele quer usar cada um de você numa cura. Você tem coragem, irmão? De orar pelo câncer? O irmão falou da pessoa lá. Trabalhava num outro ministério. Chegou uma moça lá, pastor André. Tumor no pescoço, já subindo para a cabeça. Ela veio do Maranhão. Os médicos desenganaram. Chamei o pastor. Pastor, unge essa mulher com óleo e eu vou orar, repreendendo esse câncer em nome de Jesus. Ele ungiu, eu repreendi o câncer no nome do Senhor Jesus. Culto de sábado. A mulher foi embora, voltou na outra quarta-feira, não tinha mais nada no pescoço. Isso é para a glória de Deus. Jesus cura. Eu tenho algumas experiências com Deus, embora minha humildade, minha falta de eloquência, mas eu estou com a boca no pó ali, pedindo direção para Deus, e Deus vai usando a gente. A mulher estava sentenciada à morte. Uma outra feita, eu e a minha esposa fomos visitar um advogado, colega nosso, e estava ali com trombose, já estava subindo para o pulmão. O médico falou, a situação é gravíssima. Entrei lá, orei, repreendi a enfermidade. Não tinha data para sair, que ali tinha que ficar, tomar antibiótico, tomar soro. E o médico falou, você vai ter que ficar aqui pelo menos de 15 a 20 dias. No outro dia teve alta, porque Jesus curou. Fez o exame e não tinha mais nada.
É o poder de Deus, porque Jesus cura mesmo. Não sou eu, não é o pastor André, não é ninguém, é Jesus. E Ele te dá autoridade, porque nós somos servos dEle, Ele te dá autoridade. Aonde você estiver, se você crer, estiver na direção de Deus, sem pecado, no patamar espiritual, firme com Deus, você pode orar que Deus vai responder a tua oração, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Porque Jesus é todo poderoso. E nós estamos falando sobre cura. E Jesus, eu estava ali orando a Deus. Falei, Jesus, sara esta nação. Mas não sara apenas a nação brasileira. Salva também, Senhor, os outros países aí, porque tem gente que está orando. Usa das tuas misericórdias, Senhor Jesus. Como eu irei falar da tua palavra hoje, que é sobre cura, cura, meu Deus, todos os países vizinhos nossos aqui, a Europa, a América, cura as pessoas lá que estão passando por esse problema da Covid-19. Vai orando, irmão, Jesus tem poder de curar. Ele pode permitir que alguma pessoa, algum crente, pegue o coronavírus e morra? Pode. Mas Ele também tem prazer daquela pessoa que já está 100% do pulmão comprometido, você orar por aquela pessoa e aquela pessoa começar a respirar, e o Senhor Jesus limpar os pulmões, tirar ele dos aparelhos e curar para a honra e glória de Jesus. É isso. A pessoa já está totalmente debilitada, mas Ele já curou Lázaro, sarou Lázaro, ressuscitou Lázaro, que estava morto. Enquanto a vida, não é aquele ditado, ainda há esperança, a nossa esperança é Jesus, o Todo-Poderoso que cura toda enfermidade e sara as nossas iniquidades. Que verso bonito lá do Salmo, hein, meus irmãos? Se a gente colocar isso no coração e refletir a grandeza de Jesus, é coisa magnífica. Perdoa um pobre pecador que estava destinado ao inferno. Salva e cura. Jesus maravilhoso. É para a gente analisar melhor como está o nosso interior para com Deus. Porque Deus, Ele quer que a gente melhore. Nós não podemos ser, a Bíblia diz que já era um tempo de várias pessoas serem mestres. Só que ainda, sabe o que acontece? Está tomando o leitinho espiritual ainda. É tempo da gente comer um virado à paulista, uma feijoada, comida forte, sólida, que é a poderosa palavra de Deus. Existem muitos irmãos em várias denominações que estão 20, 30, 40 anos na igreja, mas não aprendeu nada do poder de Jesus. Não é aquela pessoa convicta em Cristo Jesus, é a pessoa que está na igreja por conveniência. Ela ainda não aprendeu que Jesus é o Todo-Poderoso. Você fala do poder de Deus, a pessoa tem 40 anos de chamado Evangelho, mas não sabe nada. Não conhece. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é uma prática diária. Se eu e você, nós não praticarmos a Bíblia por completo todos os dias, não vai valer de nada. Mas quando colocarmos em prática, aí é o poder de Deus agindo nas nossas vidas. Livrar da doença e restaurar a saúde. Lembre bem disso. Senhor Jesus, Ele te livra da doença. Eu não sei que doença é. Se é diabetes, se é pressão alta, se é câncer, se é às vezes até Covid que você não sabe, Ele te livra e restaura a tua saúde.
Deus abençoe os irmãos. Jesus cura, coloca isso no coração. E mais uma vez, para encerrar, busque os dons do Espírito Santo. Busque os dons do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito. Busque. Meus irmãos, Deus é poderoso. Não coloque dúvida no seu coração. Busque e seja ousado. Que Deus ele vai falar conosco. Porém, se nós não buscarmos os dons, ele não vai nos dar de graça. Assim. É com muita insistência. Quando tinha meus 12, 11 anos, eu queria, no final do ano, um tênis. E eu insistia com meu pai. Pai, me dá um tênis, pai, me dá um tênis, pai, me dá um tênis, pai, me dá um tênis. Meu pai falava, se esforça, vai estudar. Estude muito. Seja uma pessoa consciente e educada. Se você fizer isso, eu vou te dar o tênis no final do ano. E eu recebi esse tênis, sabe por quê? Porque eu busquei, eu fui obediente, eu estudei. Você quer os dons do Espírito Santo? Também seja insistente, busque, 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 busque e busque, que Deus vai te dar. Deus te abençoe poderosamente, tenha uma semana abençoada, na paz do Senhor Jesus Cristo, e coloque em prática a palavra de Deus, tá bom, meus irmãos? Deus te abençoe muito, e eu volto a palavra para o querido pastor André Henrique.